Bom, amigos da Conexão Bereana, eu quero desde já agradecer. Para mim é uma honra poder estar aqui, porque concordo com esse desejo de trazer a todos um material, recursos que realmente demonstra a beleza que a palavra de Deus tem, a grandeza que ela é, como ela pode instruir as pessoas que querem bem ao Senhor. Bem, eu quero compartilhar com os irmãos uma série que ao mesmo tempo o Senhor Jesus Cristo responde algumas questões que lhe foram feitas, mas também em cada resposta que o Senhor Jesus Cristo dá, ele nos ensina uma lição que é importante para a nossa vida. Isso que eu tenho estudado, que eu tenho visto na palavra de Deus, tem feito muita diferença para mim e eu sei que vai fazer para você também. O primeiro momento que a gente vê, o primeiro ataque do Senhor Jesus Cristo, está registrado lá em Mateus no capítulo 22. Mas eu gostaria, antes disso, situar um pouquinho. O capítulo 22 de Mateus, ele vai narrar um momento da vida do Senhor Jesus Cristo. Didaticamente, a gente entende que a vida do Senhor Jesus Cristo teve algumas fases. A primeira fase, a fase de preparação, é aquela que envolve o nascimento, o batismo e também a tentação. Logo depois, a segunda fase é a fase da obscuridade, onde as pessoas ainda não sabiam quem era o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, aquela conversa que Jesus vai ter com Nicodemos é nessa fase de obscuridade, onde as pessoas ainda estavam se perguntando quem era esse que estava fazendo isso. Depois disso vem uma fase que é a fase de popularidade. Agora as pessoas já sabiam, o Senhor Jesus Cristo já estava realizando o seu ministério e aí já grandes multidões estavam seguindo o Senhor. Bom, depois desse período de popularidade, alguns líderes religiosos estavam preocupados em perder o seu poder, já havia algumas questões ali que eles estavam criticando o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus já estava quebrando alguns dos paradigmas da época, e aí começa esse período de oposição, onde alguns grupos vão colocar algumas questões tentando tirar a autoridade de Jesus, mas com certeza não conseguindo. Então esse período da oposição é o que vai anteceder o período do sacrifício, que é o último período, onde o Senhor Jesus Cristo se entrega, se doa, onde ele vai morrer, mas também vai contar sobre o sacrifício e a ressurreição dele. Bom, esse momento aqui, Mateus capítulo 22, ele fala sobre esse momento da oposição, onde alguns grupos vão se levantar. Agora é bom lembrar também que não são só alguns grupos que se levantam. Mateus, ele foi um livro escrito para os judeus. E fazia parte do desejo de Mateus revelar para os judeus que a nação, como um todo, rejeitou o Senhor Jesus Cristo. E ele vai pensar alguns representantes dessa nação demonstrando essa rejeição que eles fizeram com o Senhor. O primeiro grupo, e é essa primeira mensagem que eu queria compartilhar com vocês, está a partir do verso 15 de Mateus capítulo 22, que diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos. Opa, peraí. Bom, os fariseus, eles começam com esse desejo, esse combinado de querer pegar Jesus. E eles contam agora aqui com a ajuda de um outro grupo chamado de herodiano. Esse grupo de herodiano, vale a pena a gente lembrar, basicamente, lá em 63 a.C., Pompeu invade Jerusalém, destrói, muita gente morre, realmente a cidade é bem destruída nesse momento. E logo depois de Pompeu, há uma sucessão de imperadores romanos, Júlio César, e na época de Marco Antônio ele institui um governador, um grande governador para a região ali da Galiléia, da região da Judéia, a região da Palestina ali, que é Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande, a gente lembra dele, principalmente se você já assistiu uma cantata de Natal, esse é o Herodes da época de Jesus, tá bom? Desde o nascimento dele. Herodes o Grande, ele vai ser um personagem que vai ser bem assim controverso, um homem muito mau, um homem bem difícil. Ele vai
ter um grupo de pessoas que o apoiavam, um grupo de pessoas meio religiosas e meio políticas, chamado de herodianos. É um grupo que vem desse pensamento aí. Esse grupo não era amigo dos fariseus. Olha só que coisa, era até meio inimigo, porque os fariseus queriam a libertação da nação e os herodianos queriam uma manutenção do poder. Mas se fosse para ser contra Jesus, aí eles faziam amizade, eles eram amigos, eles estavam juntos e foi o que aconteceu aqui. Pessoal, eles combinam dizer o seguinte, ao verso 16. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Pessoal, olha aquele papinho já assim, já fazendo aqueles arrudeios, já fazendo aqueles elogios. Olha, nossa, Senhor, olha, tentando desarmar o mestre para a pancada que ia vir logo depois. Olha só o cerne dessa tentação está aqui no versículo 17. Diz-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Pessoal, isso realmente era uma sinuca de bico. Por quê? Porque que eles fazem uma pergunta fechada. Posso pagar tributo a César ou não? Se Jesus falar assim, deve-se pagar tributo a César, e ponto. O que os líderes religiosos iam falar? Ó, tá vendo? Ele é mais um daqueles que quer a manutenção do poder de fora. Esse cara não é um bom judeu. Agora, se Jesus Cristo falasse assim, não é para pagar para César, aí o pessoal também tacava a pedra dizendo, ó, tá vendo? Ele está se insurgindo contra a autoridade, ele está fazendo um levante aqui. Olha, as duas não ia ser, as duas respostas, se fosse assim, e do jeito que eles colocaram, pode ou não pode, é lícito ou não? Realmente o Senhor Jesus Cristo, ele vai chegar lá no verso 18, e como bom judeu, ele responde uma pergunta com outra pergunta. Uma vez eu, conversando com um amigo, ele falou assim, por que todo judeu responde uma pergunta com outra pergunta? E aí ele diz a seguinte resposta, e por que não? Ou seja, mais uma pergunta. Mas ó, o Senhor Jesus Cristo, ele faz assim, de cara ele já desmascara. Olha o verso 18. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, a maldade, aí eu fico vendo assim o poder do Senhor Jesus Cristo em poder ler o coração. Isso tem um valor para nós muito importante, né? Porque isso tem a ver quando eu chego para o Senhor Jesus e vou fazer uma oração para Ele, o Senhor já consegue ler o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que está no meu coração. Para todos aqueles que querem ter o Senhor Jesus Cristo como Rei, como Deus, lembrar disso é muito importante quando a gente vai falar com o Senhor. Tem a ver também com os nossos louvores, quando nós formos cantar. Olha, o Senhor Jesus Cristo, Ele sabe ler o nosso coração. Só Deus tem esse poder. Jesus, como Deus, fez isso aqui com os herodianos. Olha só, Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia. Jesus leu lá dentro. Respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Jesus já, ó, isso vocês estão fazendo, vocês estão querendo me testar. Jesus já desmascara, ó, vamos botar as cartas na mesa aqui. Agora, Jesus ele não se furta da possibilidade de responder. Ele vai responder, e na resposta dele ele traz lições importantes para nós. Verso 19. Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. É interessante porque o Senhor Jesus Cristo não estava com dinheiro. Então eu posso chegar assim, ó, me presta uma moeda aí. Deixa eu fazer uma ilustração importante aqui. E deram um denário. Um denário não era uma moeda muito valiosa, mas era uma moeda muito popular, porque era basicamente ali um denário, era um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Ele pede, me dá um denário. Ele pega esse denário, ele mostra esse denário, ele fala assim, de quem é? Olha a pergunta que ele faz. E ele lhes perguntou, no verso 20,
De quem é essa efígie e inscrição? Olha, basicamente de quem é essa imagem e o que está escrito nela. Bom, o Senhor Jesus Cristo ele escolhe essa palavra de propósito, tá? Pelo que ele vai dizer depois. Nós vamos voltar aqui, olha. De quem é essa imagem e inscrição? As pessoas sabiam de quem era. Estou abrindo muito o dedo, era menorzinho. De quem é essa imagem? Quem que está aqui, ó, nessa imagem? Todo mundo respondeu. De César. É lógico, os imperadores, eles cunhavam a sua foto na moeda, para todo mundo saber quem que mandava ali. Olha, a imagem dessa moeda é de César. Está escrito aqui as coisas de César. Então Jesus responde, aqui está a resposta. Olha só que profundo o Senhor Jesus Cristo falou. Então lhe disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pessoal, a imagem que estava naquela moeda era de César. E de quem é a imagem daquele que está segurando a moeda? Isso aqui que Jesus estava mostrando. Olha, assim como aquele que põe a sua imagem, ele é o dono daquele objeto, vocês são imagem e semelhança de Deus, vocês são de Deus. Então ele está falando, olha, essa imagem é de César, devolve, é dele. Agora, de quem é essa imagem? É isso que Jesus está falando. Dá para César o que é de César. Mas você está se dando para Deus? Essa é a grande questão que o Senhor Jesus Cristo está trabalhando ali no coração. Eu sou a imagem de Deus. Por isso que Jesus escolheu essa palavra. Por isso que essa palavra foi registrada aqui na tua Bíblia. De quem é você como imagem? E aí essa pergunta que Jesus Cristo fez, esse desejo, essa ordem que ele deu, dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Olha só, todo mundo entendeu. Por quê? Se você olhar no verso 22, ouvindo isso, se admiraram e deixando-o, foram. Se todo mundo entendeu o que Jesus estava falando. E essa é a grande pergunta para nós, para mim e para você. Assim como eu devo dar de César o que é de César, a minha pergunta é, será que eu estou me dando para Deus? Será que eu sou de Deus? Será que eu estou dando para Deus quem eu sou? Será que você está dando para Deus quem você é? É lógico que vai envolver dar a Deus o que eu tenho. Mas eu gosto de lembrar também que, assim, quando eu olho para as minhas mãos, eu penso nos meus talentos, eu penso nos meus dons, nas minhas capacidades. Todas elas foi Deus que me deu. Todas as capacidades e talentos que você tem foi Deus que te deu. O que você deve fazer? Usar essas capacidades para a glória de Deus, para o bem de Deus. Você precisa fazer isso, eu preciso fazer isso, todos aqueles que são imagem de Deus precisam fazer isso. E esse é o meu desejo. Assim como o Senhor Jesus Cristo, ele já aqui sai da primeira, e ele já deixa essa lição, que nós possamos observar, absorver e aplicar ela na nossa vida. Ok? Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima.